Olá, meu amigo e minha amiga. O inelegível e indiciado ex-presidente da República deve estar gastando uma quantia considerável para pagamento de honorários advocatícios, o que é absolutamente natural, levando-se em consideração a montanha de crimes que ele irá responder, que ele já está respondendo, e as dificuldades que as defesas têm em tantos processos ao mesmo tempo. Mas os advogados de Bolsonaro, eles certamente devem estar cobrando um adicional, porque eles estão sendo obrigados a passarem por situações ridículas, como a que se avizinha nas próximas horas. Eles vão tentar explicar para o ministro Alexandre de Moraes essa estadia, como eles gostam de dizer, né, para nós, fuga do ex-presidente da República na embaixada da Hungria. Dá para mentir para alguém que foi promotor criminal, que conhece já o comportamento da figura que está ali sendo alvo de uma série de situações? Pois bem, os advogados estão tentando contar alguma história muito triste, alguma história que seja muito convincente para o ministro Alexandre de Moraes. Mas será que isso irá convencê-lo? E o Procurador-Geral da República e o delegado da Polícia Federal, será que todos acreditarão nas histórias emocionantes que esses advogados terão para contar, ou sairão todos ali mais desmoralizados e com cara de tachos, né? Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, temos notícias muito importantes aqui no Brasil no dia de hoje, e essas todas aí que nos ajudam a enxergar cada vez mais que as horas dessas criaturas estão ficando cada vez mais restritas, cada vez mais reduzidas, e a papuda se aproxima cada vez mais. Antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, gente, muita coisa acontecendo hoje, né? Mas eu quero começar aqui resgatando uma situação de ontem. Pai de Mauro Cid depõe para amarrar as pontas soltas. General Lorena Cid fica na Polícia Federal por cerca de 2 horas e 30, falando a respeito do inquérito das joias desviadas da presidência para serem vendidas nos Estados Unidos. Investigação tangencia outras apurações. Aquela situação ridícula, né? O general aqui fotografando um bem. Gente, o general também, né? Não dá para dar uma de migué, né? Ah, não sabia que esses materiais, que essas joias, que esses bens valiosos, isso foram dados para o presidente da República, ele mocosou, né, malocou tudo isso dentro da aeronave de uma forma ilícita e trouxe para cá para ser vendida como se nada tivesse alguma ilicitude, né? General, francamente, né? Aí não dá. Então, as histórias que ele deve ter contado ali certamente não foram histórias para inocentar o inelegível, foi para tentar aliviar a barra do filho e a sua própria barra. Nós saberemos disso muito em breve, quando esses inquéritos todos forem concluídos. Aliás, todos os episódios que estão acontecendo nos últimos dias, nas últimas semanas aqui no Brasil, estão chamando a atenção de muitos advogados do meio jurídico para a necessidade da conclusão logo ao máximo dos inquéritos que estão em andamento, para que a gente tenha decisões aqui no nosso país que criem de fato uma pacificação. A extrema-direita quer uma pacificação? Sim, teremos. Assim que todos os criminosos forem para a cadeia, que respeitem a Constituição, que respeitem os nossos códigos, que respeitem as nossas leis, enfim. Aí sim teremos essa grande lição, que aqueles que se confrontam com a legislação, com a nossa democracia, com a Constituição Federal, pagam um preço por esse risco, né, de terem tentado destruir o nosso sistema. Bom, e aí a gente chega nessa situação do ridículo aqui. Defesa de Bolsonaro diz que apresentará esclarecimentos sobre ida à embaixada para Moraes. Aqui no trecho mais embaixo da matéria, tem a foto, né? Aí tem aqui o Fábio Van Garten. Em cumprimento ao despacho do ministro Alexandre de Moraes, tendo em vista o recesso da Suprema Corte na data de hoje, a defesa do presidente, ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, protocolará por meio eletrônico a petição sobre os esclarecimentos relativos à ida do presidente à Embaixada da Hungria. A defesa reitera o desejo de despachar pessoalmente com o ministro, a fim de elucidar por completo toda e qualquer especulação fantasiosa sobre o tema. Meu amigo e minha amiga, não tem especulação fantasiosa alguma. Tem as imagens ali, tem o inelegível assumiu que esteve ali, que, naquele período, enfim. São situações incontestáveis. Agora, vocês vão tentar dizer o quê? Que ele foi fazer o quê? Ficou mocosado ali 2 dias
na embaixada da Hungria. É muito melhor dizer a verdade, porque quando se diz a verdade, diz, olha, ele estava com medo mesmo, estava tremendo de medo, perdeu a noção, estava embriagado, sei lá, manda alguma coisa assim, né? E aí foi para se abrigar ali, ele não sabia o que estava fazendo. É muito melhor do que tentar vir com a fantasia, né? Eles já jogaram um tempo atrás aquela de quando o Bolsonaro fez uma publicação logo após o 8 de janeiro, onde ele estava ali de um certo modo corroborando, né? Ele ter retirado rapidamente a publicação da internet e ter alegado que estava sob efeitos de tranquilizantes. Aliás, tem sido uma tônica de muitos bolsonaristas que são presos, né? Então, eles poderiam ir por essa vertente. Mas, a essa altura do campeonato, eles vão ficar olhando para a cara do Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes vai ficar olhando para a cara deles e vai só dizer, doutor, tá certo, tá bom. Podem ir embora, a gente vai decidir, acompanha a decisão nos autos aí. E o que o ministro Alexandre de Moraes vai fazer? Ele vai mandar para o Procurador-Geral da República, vai mandar para a Polícia Federal e eles vão ali dar a opinião do veredito, o que se deve fazer com a figura do inelegível. Alguma sanção acontecerá, gente, a gente não sabe a proporção. A retirada de rede social, que seria uma das medidas também, a tornozeleira eletrônica, que para ele pode funcionar como uma espécie de troféu, porque a cara de pau é gigantesca, né? Vai ficar cruzando as pernas, mostrando a tornozeleira eletrônica, e será até uma forma de desmoralizar, né, a tornozeleira eletrônica, né? Porque para esse mundo do bolsonarismo acaba sendo uma coisa até heróica, né, grandiosa. Ou simplesmente determinar a prisão dele ou a reclusão dentro da sua própria residência, né? O confinamento na própria residência ou mais supressão de algumas atividades. Todas essas estão no cenário. E não será opinião pública, nem manifestação que a direita fez ou deixou de fazer que irá intimidar o ministro Alexandre de Moraes. Ele está calculando, dentro da experiência que ele tem ali, qual é a medida correta, a medida técnica, a medida mais eficaz, a medida que não possa ser questionada, né, e neutralizada mais à frente. Bom, gente, eu já ouvi dizer em surto psicótico, mas surto psicorridículo só o bolsonarismo é capaz de fazer. Veja essa publicação aqui do senhor Mala, que ele andava meio sumidão. Eu vou colocar... Sumidão é para tentar explicar, né? Porque ele também não conseguiu explicar até agora essa história aí dos pernoites de Bolsonaro na Embaixada da Hungria, né? Mas ele deve estar bolando alguma coisa também, né? Bolsonaro estava possuído pelo demo, alguma coisa assim no campo espiritual, seria também uma tentativa, né? Mas aí ele veio com essa aqui, ele está conclamando de novo as Forças Armadas a atender um grito de socorro que a pátria estaria fazendo, né? Mas será que tem algum militar que ainda dá ouvidos a essa criatura? Ou será que alguém do mundo político ainda dá ouvidos a ele? Vamos lá. É o grito de socorro de milhões de brasileiros. Primeiro, aos comandantes militares, às Forças Armadas. Não é golpe. Que golpe? Eu sou democrata, não sou a favor de golpe. Qual é o nosso grito? Os atuais comandantes das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica e o chefe do Estado-Maior Conjunto, renunciem aos seus cargos até que haja uma profunda investigação do Senado sobre essa farsa do ditador da toga Alexandre de Moraes de pura... Você pensar a ideia, gente? Chegar o comandante do Exército, Marinha, Aeronáutica, né, o ministro da Defesa, chegar todo mundo e falar assim, nós estamos entregando nossos cargos hoje porque nós queremos que o Congresso Nacional, o Senado, abra uma CPI, porque nós não estamos contentes aí com os desdobramentos de tudo que a gente está vendo, né, essas situações todas. Vocês conseguem imaginar isso? É o delírio ridículo, né? É o surto psicorridículo. Fala, meu filho. Perseguição política. E nenhum outro oficial, general de 4 estrelas, aceite essas posições. Gente, você já parou para pensar? Oficiais generais de 4 estrelas, com relevantes serviços prestados ao país, sendo intimados pela Polícia Federal como se fossem delinquentes e marginais e tendo telefone celular apreendido. Isso é um absurdo! Tá nervoso, né? Tá nervoso. Mas o senhor já ouviu falar em Constituição Federal? Tem um princípio lá que diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então, delinquiu vai ser tratado de uma forma igual a outro que delinquiu. Delinquente é delinquente. Pessoa honesta é pessoa honesta. Pessoa golpista é pessoa golpista. Enfim, é o jogo. Bom,
também não explicou até agora essa coligação, né, do clã Bolsonaro com as milícias, né? Ninguém toca nesse assunto no campo da direita. A direita não critica a milícia, a direita não critica o crime organizado, a direita não critica essa intervenção criminosa dentro dos poderes públicos. Por que será, hein, senhor Flávio Bolsonaro, senhor Dudu Bananinha, senhor Bolsonaro? Vocês, toda vez que são questionados, vocês saem pela tangente, né? Quando um miliciano é preso, né, vocês sempre têm uma tremedeira, vocês sempre têm uma manifestação que vocês espalham para todos os lados, né? Mas vocês têm esse comportamento aí que está ficando cada vez mais evidente, inclusive com esse ressurgimento do caso da Marielle, que ainda vai respingar no clã Bolsonaro, isso eu não tenho a menor dúvida, em função das conexões com esse universo criminoso, né? Bom, e a figura do inelegível fica dando uma de migué, né? Paga os honorários advocatícios para que os advogados, os nobres doutores, passem vergonha, né? Como eu disse a vocês, seria melhor eles dizerem a verdade, pelo menos eles abririam ali um flanco, né, de credibilidade com o magistrado. Na medida que eles tentarem ali ludibriar alguém inludibriável, né, diante das circunstâncias, eles vão ficar muito piores, né? E isso vai ser depois colocado em sentenças. Bom, então o inelegível fica fingindo que não está acontecendo absolutamente nada. Fazendo o contraponto, o presidente da República, o presidente Lula, fez hoje o lançamento, junto com o presidente francês, Macron, de um submarino que começou a ser construído já no segundo mandato de Lula, né? E aí ele postou uma foto aqui com o grupo de operários, engenheiros que participaram da construção, né, desse submarino, e tem aqui, bem baixinho aqui, né, aqui embaixo, o Macron com a Janja, com Lula, enfim, todo mundo sorridente, vários oficiais da Marinha ali, enfim. Mas tem uma coisa, né, é importante que a Marinha do Brasil seja equipada para proteger a soberania nacional, né, as nossas riquezas, mas se ao mesmo tempo a gente permite que as nossas riquezas sejam privatizadas, aí a gente vai tomar conta do quê? Porque esse era o propósito de Paulo Guedes, né? Entregar tudo para empresas privadas. E a gente ficaria com uma marinha, um serviço público, absolutamente obsoleto para proteger algo que pertence a empresas multinacionais, né? Então, daí a gente saber da importância de termos aqui no Brasil uma marinha, forças armadas bem equipadas, mas para efetivamente protegerem a soberania nacional. Bom, então tem essa foto aí, outras fotos também, essa aqui feita pelo próprio Macron, fotos muito positivas, né, para o dia de hoje, desse dia de conquistas, né, e de realizações. No entanto, nem tudo são flores, né? Crise no PT de Curitiba provoca a primeira baixa. Requião deixa o partido. O ex-senador Roberto Requião está muito crítico, muito insatisfeito com os rumos da política econômica do governo Lula. Ele afirma que está havendo muitas concessões ao neoliberalismo e que o governo está perdendo a sua característica de um governo progressista, um governo de esquerda, e está ficando cada vez mais amoldado com a face da direita. Então, não é qualquer pessoa que está levantando críticas, né? E ninguém rebateu essas críticas. Eu vi um post do Zeca do PT, que é candidato lá em Curitiba à prefeitura, né? O pré-candidato, lamentando profundamente, e é um grande conselheiro. O presidente Lula deveria se cercar mais de pessoas como Roberto Requião. Ele sempre foi muito franco, muito honesto nas suas críticas, nunca escondeu, nunca traiu, nunca fez nenhum tipo de patifaria. E ele sai do PT, mas ele continua a afirmar que apoia ainda o governo Lula. Mas tem que se dar voz, tem que se dar ouvidos, né, melhor dizendo, né, a pessoas tão importantes como o Roberto Requião, um personagem político aqui no nosso país do maior valor, né, gente? Então, eu fico por aqui no nosso papo de hoje. Vida que segue, filas que andam, e vamos cada vez mais ficar com os nossos olhos bem abertos aí, porque coisas muito importantes acontecerão nos próximos dias. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!